Se azeite ao vaso, se ao vaso ao barro, se ao barro ao oleiro, se ao oleiro a preparo, se a preparo a fornalha, se a fornalha então a fogo. E o que passa pela prova tem recebido um vaso novo. Queria estudar o processo de apropriação desse bem registrado, né? Como aquelas pessoas se viam como patrimônio cultural do Brasil, né? E elas se diziam patrimônio histórico, né? Porque tem toda uma historicidade, uma ancestralidade nesse ofício. O que é paneleira? É um indivíduo, né? Artesã, eminentemente é um ofício feminino, é uma artesã ou artesão, né? Atualmente tem alguns homens que trabalham nesse ofício, que modela panelas, né, e outros artefatos cerâmicos utilitários, né, sobretudo utilitários. Então, a panela virou assim como se fosse um ícone, né, desse artesanato utilitário. Porque o que acompanha essa panela geralmente é a muqueca, né, toda uma discussão lá que a muqueca é a capixaba, o resto, ou seja, a muqueca baiana é peixada. Então tem toda uma questão também que inclui também a gastronomia, né, regional. É um processo também que está muito restrito àquele contexto de Vitória, né, aquela região ali litorânea, e é um bem reconhecido no estado do Espírito Santo como um artefato que dá identidade àquele estado do Espírito Santo. Por quê? Porque já havia um entendimento dentro da Superintendência do IFAM do Espírito Santo de que a panela de barro era uma referência cultural para, né, o capixaba. Então, o inventário do ofício de paneleiras, que ocorreu entre 2001 e 2002, ele estava inserido num contexto de disputas, né, num contexto de disputas do barreiro, sobretudo, né? Por quê? Porque o processo de confecção da panela, ele é único, porque ele não é levantado, o processo todo é feito à mão, né? A paneleira é a grande, digamos assim, a grande estrela do processo. Por quê? Porque ela detém uma técnica, né? A paneleira, o artesão, de levantar essa panela à mão, não tem uso de torno, e a queimada a céu aberto, né? Sobretudo por conta do próprio barro. Então, quando eu cheguei lá, eles falaram, não, mas isso é milenar, o barreiro nunca acaba esse barro. E havia toda uma disputa, e esse processo de disputa eu pude acompanhar muito bem pela documentação, aí sim, do inventário que eu tive acesso, que era a CESAM, que é a Companhia de Saneamento do Estado do Espírito Santo, que tinha adquirido o espaço, né, do barreiro, por conta de dívidas do antigo proprietário, enfim. E tinham feito um estudo de que ali seria o melhor local para fazer uma estação de esgoto. Então, como é que você pode associar a panela com esgoto, né? Então, foi um processo longo, que começou na década de 80, década de 90, onde elas começaram a se associar, né, como Associação das Paneleiras de Goiabeiras. Esse processo que ganhou, né, o apoio de muitas entidades, capixabas sobretudo, apoio da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, apoio de algumas outras entidades culturais, como as bandas de Congo e tudo mais. Foi um processo que foi se alongando, e quando elas estavam na iminência de perder o barreiro, entra o IFAM justamente para, né, digamos assim, ser um agente, né, um mediador desse conflito com o processo de registro desse ofício. Fizemos uma reunião, vários cartazes, chamamos o Congo Panela de Barro e fomos até o centro da cidade, lá no Palácio Anchieta, e fizemos uma passeata. E as paneleiras têm direito, é milenar, tem direito naquele terreno. Agora, tem um documento, mas nunca eu vi ele, dizendo assim que enquanto tiver barro,
Ninguém toca nele, só nós. Tem todo um conjunto aí de elementos naquele barro que o faz especial. Quando você vai conhecendo o território de Goiabeiras, você vai conhecendo outros modos de fazer essa panela e vai ouvindo relatos também de como isso era anteriormente e que não se reproduz mais. Mas o fato, Regina, é que eu me aproximei muito das senhoras do galpão. Ainda eram poucas. Então eu fui conversando com as senhoras, eu fui realmente assim ganhando essas pessoas, né? E aí tirava as fotos, aí revelava na outra ida eu levava as fotos, levava uma cópia, né, da foto que eu tirei da pessoa, dava uma cópia para ela, e aí essa pessoa me convidava para ir na casa dela, aí eu ia, conversava, falava sobre a minha pesquisa, e aí eu fui conhecendo aquele território de Goiabeiras, né? Fui conhecendo para além do galpão, fui conhecendo sobretudo os quintais tradicionais de Goiabeiras. O que minha tese pode ter trazido de entendimento mesmo nesse processo todo de patrimonialização, né? Que há necessidade de você entender esse território na sua totalidade, né? Não dá para você registrar o ofício pensando só no modo de fazer e nesse processo, né, produtivo, né, de confecção, onde tem lá os vários agentes, né, paneleiro, o alisador, o tirador de barro, enfim, né, o açoitador, que está muito bem descrito no processo do IFAM, e você não entender o espaço social, as relações sociais, o processo de entreajuda, sobretudo, que eu observava nos quintais tradicionais. Realmente é um ofício muito árduo, né? É muito difícil você fazer esse processo, o processo produtivo é muito difícil, né? Assim, é pesado e você não tem nem ali, né? Quer dizer, quando eu lembro dessas senhorinhas que elas falavam que elas iam para o barreiro retirar o barro de canoa, né? Levavam os filhos, levavam enxada, tirava o barro, aí jogava água, amassava, fazia a bola, botava na canoa. Quer dizer, é um processo, né, bem cansativo. Mas a questão da construção da identidade, né, social daquele grupo é importante, porque quando eu perguntava a questão do patrimônio, né, elas traziam, não à toa que eu fiz todas as genealogias, né, das famílias, né, tem a genealogia, né, então quando elas falam que elas são um patrimônio histórico, né, é ela, a mãe dela, a avó, a bisavó, a mãe da bisavó, né, a tataravó, enfim, isso traz uma identidade muito positiva para aquelas senhoras, né, para aquelas mulheres, sobretudo mulheres de meia idade, que são as que mais dão conta, né, do ofício na atualidade. Porque não é só o encostar do líquido na peça, ela tem que fixar, então por isso que nós batemos nela. Pelo forno, eu não concordo, porque aí já quebra a nossa tradição. Então, a nossa tradição é essa, veio desde os índios, e eu acho que tem que ser assim. Não ter nenhuma mudança. É um processo importante de construção e de afirmação identitária, né? E no caso do ofício das paneleiras, eu acho que isso ficava muito claro nas conversas, nos diálogos, de como isso também trazia um valor, né? Um orgulho de ser paneleira, né? As mais antigas falavam, nossa, é muito pesado, é um trabalho muito difícil, mas eu faço com amor, é um dom, né? Minha mãe tinha um banquinho, do jeito que ela estava, ela fazia a panela, que ela tinha um banquinho desse tamanho, para baixinho, mas assim para ficar fazendo a panela.
eu fiquei pensando assim, bom, mas como é que eu vou dar uma devolutiva, né, mais extensa, né? Como é que eu posso retribuir de uma maneira mais afetiva com tudo que eu aprendi? Sim, a cartografia foi um presente, né, que eu dei para elas e para mim. Quem propõe é a Associação de Congo e Lazer, Banda de Congo Panela de Barro, né? Então, a banda fez uma carta solicitando essa cartografia do território de Goiabeiras e entramos ali num processo de espera, né? E quando o Alfredo disse que poderíamos então fazer as oficinas de cartografia, nós organizamos, né, um grupo de mulheres e de homens, e aí eu não fiquei só restrita ao ofício, né? Quer dizer, era o ofício, mas por isso que são as expressões culturais e ofícios tradicionais de Goiabeiras Velhas. Por quê? Porque isso já vinha na tese, né? Quer dizer, aquele ali era um território de antigos pescadores, de marisqueiros, então, né, essas senhorinhas já tinham me dito isso. Não, a gente fazia panela enquanto o marido ia pescar, ia tirar marisco, né? E depois eles iam de canoa vender as panelas, né? E as panelas eram justamente para fazer a peixada, a muqueca, né? Tudo relacionado ali com aquele território, com aquele, né? com aquele ambiente, com aquele meio ambiente, né? Aqui não